pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Professor. Eu espero que tenha dado tudo certo na prova e com toda certeza vocês arrasaram muito. Gratidão por vocês estarem aqui depois de uma tarde tão cheia para prestigiar os colegas de vocês que estão representando os trabalhos incríveis que vocês mandaram. E como sempre, nós parabenizamos a todos pelo esforço e pelos planos maravilhosos. E eu sempre falo que a gente queria colocar todos vocês aqui apresentando, mas a gente vai precisar de muitas horas para isso. Mas é isso, a gente vai começar chamando a nossa primeira apresentadora da noite. Então, nós temos a Bruna do PTUGESE 1, e ela vai apresentar o plano de aula que eles desenvolveram do Universo em Expansão. Bruna, o palco é todo seu, você tem 10 mais 2 minutos. Oi, gente, obrigada, Estela. Bom, gente, eu estou um pouco ansiosa, né? Um pouco ainda tentando me recuperar da prova, mas vamos lá, né? Então, o nosso plano de aula, né, sobre o Universo em Expansão. Eu sou do grupo BTUGESE 1, como a Estela falou. A nossa tutora maravilhosa é a Estela, sempre ajudando a gente em tudo que a gente precisa. O nosso grupo, então, sou eu e o Francisco Douglas. E o nosso trabalho, então, a gente tentou explorar o significativo físico do Redshift Z a partir de gráficos de emissão e absorção. Então, o objetivo principal de aprendizagem do nosso trabalho, né, como a gente já falou ali no título, então é compreender, aplicar o conceito de Redshift, né, do desvio para o vermelho, medindo o valor de Z em diferentes galáxias e interpretando seu significado físico, reconhecendo o que o valor de Z indica e o movimento relativo das galáxias em relação a nós. Aí aqui a gente colocou as habilidades da BNCC, né? Então, elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo, com base na análise das interações gravitacionais. No nosso caso, foi com o uso de dispositivos e aplicativos digitais, né, como softwares de simulação e realidade virtual. Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências. E analisar a evolução estelar associando aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência de estruturas e composições e as possibilidades composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações com ou sem uso de dispositivo. No nosso caso é com, né? Como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e aplicativos digitais, tá? Então, a gente planejou essa aula para 4 horas aula, né? Para 4 aulas. Como recursos necessários, a gente pensou que a gente vai precisar de data show e o celular dos alunos mesmo, para eles fazerem a atividade prática. Aí a avaliação, ela será sobre a participação nas aulas e a entrega do material que eles vão ter que fazer como tarefa. Então, o desenvolvimento da situação de aprendizagem para as 2 primeiras aulas, né, na aula 1 e na aula 2, seria uma introdução teórica, né, então compreender o efeito Doppler e o redshift, assim como os espectros de absorção e emissão, reconhecendo sua importância na análise e no estudo do universo. O professor deve abordar os picos característicos presentes nos espectros. Então, esse daqui eu vou mostrar um pouquinho melhor também, no material que a gente separou. Então, o tempo necessário é 2 aulas, né? A primeira e a segunda aula. E, se possível, o professor deve usar esses recursos visuais como data show para mostrar esse material que a gente preparou. Então, aqui, a aula seria expositiva, com foco na apresentação do efeito Doppler e no significado do redshift e do blueshift. Utilizando esse site que a gente separou aqui, ele é um site de um simulador, né? Ele é bem legal, ele é interativo. Eu acho que ele pode chamar bastante a atenção das crianças, né?
E aí o professor também deverá explicar a teoria dos espectros e seu significado, além de abordar os aspectos históricos e destacar a importância dos espectros para a compreensão da astronomia. Então, eu vou mostrar esse site aqui para vocês verem como que ele funciona. Então, aqui, esse site, né? Ele é um simuladorzinho, né? Aqui a gente pode mexer, aqui tem a Terra, uma galáxia externa, né? E aqui a gente vai mexer ela para um lado, para o outro, e ela vai produzir essas ondinhas, mostrando, né? Quando a gente aproxima, né? O blue shift, quando a gente afasta, o red shift, né? Então aqui a gente vê as ondinhas diminuindo o comprimento menor ou aumentando o comprimento maior, e acho que fica um efeito visual bem legal, que dá para as crianças entenderem melhor como que funciona, né? Então, acho que fica bem, uma coisa bem legal para elas entenderem. Aí também eu falei aqui, né, nesse mesmo slide ainda, que o professor deverá explicar a teoria dos espectros, né, falar um pouco de espectrometria, porque também a gente vai usar isso na parte da teoria, né, destacar a importância dos espectros para a compreensão de astronomia. Então, a gente vai falar muito sobre isso na parte prática da aula, né, então por isso seria legal fazer uma tomada sobre esse assunto. Aí aqui, na aula 3, até agora a gente estava falando das 2 primeiras aulas, isso agora, a partir de agora, seria na terceira aula, que começaria a parte da aula prática. Então, a gente discute os elementos da equação z igual a delta lambda sobre lambda zero, né, que é do desvio para o vermelho, do redshift, e apresentar o site, esse site aqui que eu já vou mostrar para vocês também, que ele é um catálogo de galáxias. Ele contém 27 galáxias e seus espectros com desvio, coletados por Robert C. Kirkwood Jr., da Universidade do Arizona. Nessa aula, o professor deve instruir como coletar os dados. O tempo necessário, então, seria uma aula, eles vão fazer isso numa aula, e o que eles não conseguirem terminar, eles levariam de tarefa, né? Então, o professor precisará de recursos como o DataShow para apresentar aos alunos os sites, mas os alunos podem usar o celular para acessar os gráficos também e os sites, né? Então, agora eu vou mostrar esse site para vocês, que é o catálogo, né? Opa, só um pouquinho. Acho que deu certo, né? Deu sim. Então, aqui a gente tem esse site que eu falei para vocês, esse catálogo de galáxias. Então, se vocês quiserem ver, a gente pode abrir aqui cada galáxia, né? Eu vou mostrar só para vocês, que ele tem uma foto para ver para observar como que é cada galáxia. Mas o importante para a gente mesmo é isso daqui, né? Então, a gente tem aqui a galáxia e a gente tem aqui os picos do cálcio, né? Que é o que a gente vai analisar, o pico do K e o H do cálcio, né? Aqui a gente tem o K0, que é esse pico que está aqui, e ele tem o valor dele aqui. E se a gente observar bem, ó, esse pico, aqui está o valor, que é o K0, mas a gente tem o pico um pouquinho deslocado, né? Então, se eu clicar aqui, eu vou vir aqui embaixo, ó, e eu vejo que eu tenho esse valorzinho aqui. Ele é diferente do valor para o K0, né? Que é o valor padrão. E mesma coisa para o H do cálcio, né? Então, aqui, se eu clicar no pico, eu vou ter mais ou menos, né? Se eu clicar bem certinho aqui em cima, eu tenho esse valor do H0, né? Só que se eu clicar em cima do pico, eu vou ter outro valor. E o delta lambda que a gente quer saber é essa diferença, né? Que vem daqui até aqui, né? Seria daqui, mais ou menos do pico, que vem daqui até aqui. E o H0, no caso, né? O lambda zero, no caso, seria esse valor que está aqui em cima também, ou se eu clicar aqui também, ele aparece aqui embaixo. Né? Mas o desvio é o valor que eu clico lá em cima do pico, tá? Então, só para mostrar para vocês como que a gente vai fazer os cálculos. Aí, então, voltando aqui. Então, aí o professor faz a coleta junto com os alunos, né?
Então, durante a aula, ele trabalhará com os gráficos de emissão e absorção, destacando esses picos característicos, né? Então, como vai ter muitos gráficos, ele pode selecionar alguns e disponibilizar um modelo de tabela para organizar esses dados colhidos entre os valores de Z obtidos. Aí, como não vai dar tempo de fazer todos aquelas galáxias na aula, então ele pode deixar alguns para separar os alunos em grupo, mas também deixar alguns para os alunos terminarem em casa, né? Então, a realização dessa atividade como lição de casa deve ser utilizada como avaliação, né? Então, eles vão levar prontos para a próxima aula, que seria a quarta aula. Então, na aula 4, aí a gente vai analisar o sentido físico dos resultados obtidos a partir dos dados dos gráficos. Então, o tempo seria uma aula e é preciso que os alunos tenham realizado todas as análises como lição de casa, né? Então, isso que a gente falou, as análises ficariam, então, as que eles não finalizaram, eles terminam em casa e levam para a gente terminar de fazer a análise na aula, né? Aí o detalhamento, com os dados já analisados, o professor e os alunos podem discutir os resultados e o significado físico do desvio para o vermelho, né, do redshift. O professor pode explicar o que significa um valor de Z maior que zero e o que significaria se fosse menor que zero. E aqui a gente colocou a biografia utilizada, né, o livro que a gente está usando durante o curso, que é O Céu que Nos Envolve, e esses dois links que eu mostrei para vocês. Tá? E é isso a apresentação do nosso plano de aula. Obrigada. Se vocês tiverem pergunta, podem falar. Oi, Bruna, muito obrigada pela sua apresentação, obrigada pelo plano de aula de vocês. Muito legal os simuladores que vocês escolheram. E agora eu vou mostrar, não tivemos perguntas até agora, mas nós tivemos elogios para vocês. Eu vou colocar aqui, só um momentinho. Bom, o Agnaldo falou que achou muito interessante o aplicativo. E nós tivemos aqui também o Charleando, parabenizando pelo experimento. Eu, na verdade, tenho uma pergunta. Já que eles não fizeram, eu vou fazer. De medo. Não, eu juro que é super facinha. Vocês pretendem, depois de introduzir todos esses conceitos de redshift, falar do que está se afastando, que está se aproximando, fazer com que eles mesmos calculem essa expansão, vocês pretendem incluir uma aula de conclusão contando essa história do universo e sanando essa dúvida que muitos alunos têm, tipo, contando basicamente como é que o universo evoluiu até chegar nos dias de hoje? Eu acho que é uma proposta bem interessante, né? A gente acabou não colocando, né? Porque a gente preparou só em 4 aulas, mas talvez nessa última aula mesmo seria legal falar sobre isso, porque como eles já levariam os dados prontos na última aula, seria uma aula mais conclusiva mesmo. Então, acho que essa aula seria talvez o momento para explicar essa parte, né? Que eles têm bastante curiosidade. Eu acho que seria bem legal. Sim. Eu acho que vai criar um momento de discussão e de argumentação deles incrível, porque eles viram isso acontecendo com certeza. Ficou muito bom. Parabéns pelo trabalho, vocês arrasaram. Obrigada, e obrigada pelos comentários, gente. Obrigada, Bruna, pela apresentação, foi ótima. E agora nós vamos chamar aqui o Luiz, do grupo Sirius 5, para apresentar. Olá, boa tarde, me ouvem? Sim, Luiz, tudo certo. Já tem que trocar o som, porque o computador tem que baixar e deixar o som aqui do celular para que vocês vejam meu rosto. Pronto, então. Podemos seguir? Sim, o palco é todo seu. Ah, joia, obrigado. Então é isso, plano de aula da turma Sirius 5, né, o meu grupo. E a gente vai apresentar o tema Universo em Expansão. Então, primeiro, do Big Bang ao Redshift. Como primeiro tema, o slide para passar. Ah, tá, eu passo aqui, joia, pronto. Desculpa.
Então, do Big Bang é Redshift, né? O objetivo de aprendizagem é compreender o conceito de expansão do universo a partir do modelo do Big Bang, reconhecendo evidências observacionais, como o desvio para o vermelho das galáxias, né? A habilidade da BNCC, bom, a gente não precisa ler exatamente a habilidade, porque são textos, né, e tal, mas basicamente foram tempo estimado em número de 3 aulas, né, 3 aulas de 50 minutos. A primeira aula com introdução ao tema, então exposição dialogada sobre o Big Bang, expansão do universo e evidências observacionais, né? Apresentação do espectro eletromagnético. Aí uma segunda aula com dinâmica de balão com bolinhas, mais fitas coloridas, né? Que foi pensado como uma dinâmica, representando comprimentos de onda. E o debate sobre a relação entre distância, expansão e desvio para o vermelho. E aí a terceira aula, também de 50 minutos, consolidação do conteúdo, análise de evidências reais, imagens do Hubble, gráficos de Redshift, elaboração de um resumo em grupo e um quiz avaliativo, tá? Passar o slide aqui. Pronto, a passagem de slide aqui está um pouquinho complicada aqui no StreamYard, mas tudo bem, a gente consegue. Então, os recursos necessários, né, para a dinâmica do Big Bang, um balão grande transparente, um por demonstração, bolinhas pequenas de isopor, para representar que elas seriam as galáxias, fitas adesivas coloridas, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, para montar o espectro do visível, né? E cartolina, papel craft ou quadro branco para colar as fitas do espectro, tesoura e fita para montagem, são os recursos necessários para montar essa dinâmica. E aí também uma bandeja ou caixa grande para conter as bolinhas ao estourar o balão, né, opcional para evitar muita bagunça, né, na sala de aula. Um alfinete para estourar o balão, né, que tem que ter cuidado se está lidando com crianças ou, né, mesmo jovens que fazem muita bagunça, às vezes pode ser perigoso, mas enfim, tem que ter alguma coisa que estoure o balão. E aí vem os materiais didáticos ou tecnológicos, né? Um projetor de TV para mostrar imagens e vídeos, né? Como, por exemplo, imagens do telescópio Hubble, simulações da NASA, né? Que tem muita coisa disponível na internet. E slides ou cartazes com conteúdo teórico, Big Bang, Redshift e espectro eletromagnético, e marcadores para o quadro, né? E também opcional, um computador celular com acesso à internet para simulações interativas, né? Como exemplo do FET, a expansão do universo. Agora, essa questão de celular, computador, vai de recurso, né? Cada escola que tenha determinado recurso ou não, pode ser feita uma dinâmica de outra forma. E aí, proposta uma avaliação formativa durante as aulas, né? Ao longo das explicações da dinâmica, o professor pode fazer perguntas orais e rápidas para verificar se os alunos estão entendendo os conceitos. Big Bang, expansão, espectro, né? E aí um exemplo, se a galáxia está mais distante, a luz dela tende a que cor no espectro, por quê? Né? E aí com o objetivo de identificar dificuldades imediatas para ajustar a explicação. Então, essa é a avaliação proposta. E aí também uma avaliação somativa, somativa ou avaliativa, né, que seria final da sequência de aulas. E aí a descrição seria uma aplicação de um questionário escrito online no final da terceira aula, com perguntas objetivas e discursivas curtas. Por exemplo, explique com suas palavras o que significa dizer que o universo está em expansão. Outro exemplo, o que é o desvio para o vermelho, qual a sua relação com a distância das galáxias, né? Indique no espectro onde estão os maiores comprimentos de onda. E aí com o objetivo de verificar se os estudantes atingiram, né, o objetivo de aprendizagem desses conteúdos, né? E aí também foi pensada uma avaliação extra, né, que pode ser lúdica e pode servir como engajamento também, que vai ser realizar um quiz interativo ou um jogo rápido, né, tipo passo-repassa, tipo Kahoot, com perguntas sobre os conceitos trabalhados. E aí alguns exemplos. O que representa cada bolinha no balão? O que acontece com o comprimento de onda quando o universo se expande, né? E o objetivo sempre de reforçar o aprendizado de forma divertida e avaliar também a participação e o interesse, né, de cada aluno. Aqui está a bibliografia utilizada, tá? Vamos passar aqui agora para
o desenvolvimento da situação de aprendizagem, que é um detalhamento maior dessa aula 1. E aí nós temos a introdução ao Big Bang e a expansão do universo como tema, né, que é dessa parte do desenvolvimento, dessa aula 1. Os objetivos: compreender o conceito do Big Bang como início do universo, reconhecer evidências da expansão do universo, desvio para o vermelho, radiação cósmica de fundo, e identificar o espectro eletromagnético e o comprimento de onda associado às cores visíveis. Um tempo previsto aí de 50 minutos. Né? Os materiais utilizados: um projetor ou TV para mostrar imagens e vídeos, né? Logicamente onde a escola tenha esse recurso, slides ou cartazes com os conceitos Big Bang, expansão do universo, redshift. Então, na falta de recursos de TV, você pode pensar em cartazes, cartolina, de alguma forma. Às vezes estamos falando com alguém que está numa escola que, sei lá, não tem recurso, né? Marcadores para quadro branco ou flipchart, né? Para poder fazer as contribuições, né? Algumas inserções. Quadro, cartolina para colar as fitas coloridas do espectro visível. Computador, celular com acesso à internet, né? Então, para vídeos ou simulações, que é opcional. E aí, sempre lembrando, né, a questão de os recursos estarem disponíveis ou não. E aí, detalhamento da dinâmica proposta. Acolhimento e contextualização em 5 minutos. Cumprimente os alunos e inicie com uma pergunta provocativa. Desculpe. Se o universo está em expansão, para onde as galáxias estão indo? É uma pergunta bastante provocativa. Explique brevemente que nesta aula vamos visualizar o universo e seu espectro de cores, preparando para a prática da próxima aula. Aí há uma exposição guiada, né, prevista para 15 minutos, e aí a gente pode mostrar imagens do Hubble, explicando galáxias próximas e distantes, explicar o conceito do Big Bang, início do universo concentrado, expansão do espaço, introduzir o conceito redshift, né, galáxias mais distantes, tem a luz deslocada para o vermelho, especialmente, estão se afastando, mais distantes. Use perguntas rápidas para interação, avaliação formativa. O que significa dizer que o universo está se expandindo? Por que a luz das galáxias distantes é mais vermelha? Né? São perguntas provocativas. E aí nós vamos fazer pode ser sugerida aqui pelo plano, uma demonstração do espectro com fitas coloridas, né? Em 10 minutos. E nós podemos colar essas fitas no quadro, numa cartolina, para mostrar o espectro visível. E explicar que violeta é o menor comprimento de onda, mais energia. E o vermelho é o maior comprimento de onda, menos energia. Conectar com a ideia de que o redshift, né, que conforme a galáxia se afasta, sua luz alongada, entre aspas, né, aproxima-se do vermelho. Aí você pode utilizar com as fitas, né, pode usar uma fita maior, por exemplo, para dar essa ideia para o aluno. E pedir aos alunos identifiquem visualmente o espectro onde ocorre o redshift. A atividade de registro conceitual, prevista para 15 minutos, distribuir papel e lápis de cor, e solicita que cada aluno faça um desenho ou esquema mostrando, né, o universo inicial concentrado, Big Bang, a expansão do espaço e a representação das cores do espectro e redshift. E durante a atividade, circular pela sala, fazer perguntas, esclarecer dúvidas, né, na forma de uma avaliação formativa. E aí vem a conclusão e a preparação para a aula 2. A conclusão prevista para 5 minutos. Recapitula os conceitos Big Bang, expansão do universo, espectros da luz e redshift. Explique na próxima aula que eles vivenciarão a expansão da dinâmica com um balão e bolinhas. Incentive os alunos a anotarem dúvidas para discutir na próxima aula. E aí vem a atividade 2, com a dinâmica prática Big Bang, expansão do universo. Então, os objetivos: vivenciar a expansão do universo usando uma atividade prática. Compreender o conceito de redshift e sua relação com a distância das galáxias. E interpretar visualmente a separação das galáxias e a expansão do espaço. Também uma aula prevista para 50 minutos. E aí vem os 2 materiais minutos, necessários. Oi, pois não? 2 minutos restantes. Já estamos com 10 minutos? Nossa! Tá certo, então. É que ainda tinha mais algumas coisas para mostrar aqui, mas enfim, eu vou passar mais rapidamente, tá?
Os materiais utilizados, eu não vou detalhar tanto, balão grande transparente. E aí a preparação em 5 minutos, né? Explicar que o balão representa o universo inicial, concentrado e compacto, né? E a bolinha do balão representaria uma galáxia. Então, isso tem que ser explicado. E as cores das bolinhas ou fitas representam os comprimentos de onda, né? Então, isso detalhando a dinâmica. E vai executar essa dinâmica em 10 minutos, então encher o balão com as bolinhas e amarrar, colocar o balão numa bandeja, né? Explicar que o estourar do balão simula a expansão do universo, para que os alunos tenham uma vivência, digamos, prática e palpável, né, sobre o tema. E aí estoura o balão e observar os alunos com as bolinhas espalhando. E aí as perguntas provocativas. O que aconteceu com a distância entre as bolinhas? Como isso se relaciona com a expansão do universo? Que cor representa as galáxias mais distantes e redshift, né? Aí uma discussão guiada de 15 minutos, eu vou passar mais rapidamente. O registro individual, né? O balão representando o universo, a bolinha afastando a expansão, representação das cores, do redshift. Conclusão da aula, enfim, aí teria ainda a terceira aula, tá? Que poderia detalhar mais aqui, mas enfim, eu estou preocupado com o tempo também, né? Acho que já estourou. Mas é isso. Então, também projetou os recursos daqui, acolhimento, recapitulação, análise de evidências reais, se houver computador, interação, expansão, tal. Entregar atividade e avaliação sumativa, as perguntas. Explique com palavras o que é o Big Bang, qual cor da luz representa galáxias mais distantes no redshift, por que as galáxias parecem se afastar de nós, né? E aí, recapitulação dos pontos principais, Big Bang, expansão do universo, evidências científicas, né? O redshift, a radiação cósmica de fundo, e finalizar destacando a importância de observar o universo e interpretar evidências, né? E é isso, obrigado. Desculpa aí que acho que estourou um pouquinho o tempo, não foi, Pro? Não, deu certo, não se preocupa que deu certo. Joia, tá. Corridinha, acho que foi providencial. Foi na medida. Parabéns pelo trabalho. Eu achei muito interessante essa reformulação que vocês fizeram do balão estourando. Eu acho que eu nunca tinha visto dessa forma. E eu queria também fazer um elogio com relação às perguntas provocadoras que você disse, e o Agnaldo reforça isso, né, que ele gostou muito dessas perguntas motivadoras, porque auxilia, né, os alunos a perceber o contexto e força eles a pensarem também. Joia. Então, aqui, mais parabéns. Joia, obrigado. E o Charliano colocou que na aula ele também usa bexigas e os pontos se afastam. Então, muita gente usa a técnica mais tradicional de colar coisas. Eu sempre falo, eu sempre reforço, nunca desenhe nas bexigas, porque quando você inchar, dá a impressão para os alunos que a galáxia cresce também. Então, sempre cole coisinhas na bexiga. Mas eu tenho uma dúvida. Você faria alguma aula preparadora para os alunos entenderem essa mudança dos comprimentos de onda? A intenção da mudança dos comprimentos seria com as fitas, né? As fitas de cores diferentes. Ali tem uma abordagem do espectro visível, né? E a gente fala de forma teórica. Por sinal, por exemplo, eu gostei bastante do simulador que a colega anterior apresentou. Eu não tinha encontrado a ferramenta e vou, inclusive, acrescentar nas minhas aulas. Mas é preciso dar uma noção com as fitas, né? Então, a luz mais distante, né? A luz longa, digamos assim, a fita vermelha. Você põe a fita vermelha e a galáxia está se afastando, né? E a luz azul, a galáxia se aproximando, como a Andrômeda, né? Vai haver no futuro uma convergência, né, entre as duas, e aí ela emite um blue shift, né? E não o red shift das galáxias distantes. Entendi. Vi, você quer complementar? Não, eu acho que foi ótima a apresentação, gostei muito do trabalho deles, muito bem completo, com todas as partes da apresentação e do plano de aula. Gostei muito mesmo. Obrigado, Pro. Parabéns pela criatividade, por tudo. Muito legal. Só vamos mover porque... da turma Sirius 5. Um abraço. Eu vou aproveitar o gancho que a Fernanda levantou. A gente vai pedir, se vocês puderem, disponibilizar esses planos de aula para todos os colegas terem acesso.
e quem sabe ser introduzido futuramente. Joia. Então, mandem para os seus tutores. Acho que a gente tem acesso, mas se vocês puderem disponibilizar, vai ser incrível se a gente puder mandar para todos. E reforço. Mas muito obrigada, Luiz. Eu peço para vocês não saírem do StreamYard. Joia. Obrigado, eu. Deixa eu só aproveitar que a gente já está nos recados. A gente vai reforçar, pessoal. Já foi disponibilizada a lista de presença. Não esqueçam. Quem está no StreamYard, a gente vai mandar aqui no chat para vocês. Então, fiquem tranquilos, tá bom? E agora a gente chama o nosso último apresentador da nossa tarde, Tiago, do Aldebaran 1. Tiago, seu momento, apresentando a palestra, o plano de aula Universo em Expansão. A gente te avisa nos 10 minutos. Certinho. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Tiago Graziano, sou do grupo Aldebaran 1. Na minha escola, eu trabalho no IFBA Campus Barreiras, e lá eu tenho um grupo de estudos de divulgação de astronomia. Já tem uns 6 anos, né, que a gente tem esse grupo. É o Laoba. Aí quem quiser seguir a gente no Instagram, eu acho que está aparecendo aí embaixo do meu nome, é laoba.bar. Então já fiz o merchan aqui. Agora eu vou para a apresentação. Bom, a gente fez o meu grupo fez um plano de aula. Plano da apresentação. Você consegue? Agora, eu acho que você compartilhou. Peraí, calma aí. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Apresentação de slides. Não, né? Não, é de outro jeito, né? Peraí, como é que é mesmo? Você pode compartilhar só a parte da apresentação, fica super em paz. Eu não lembro como é que é o negócio aqui, ô Stella. A gente fez o teste pelo Google Slides, lembra? A gente apresentou. Slide. Coloca a apresentação de slides. Apresentação de slide. Vê se ele vai no modo tela cheia, porque aqui não está aparecendo pra gente. Foi no modo tela cheia. E agora? Então, faz o seguinte, volta aqui no StreamYard para o seu compartilhamento e compartilha. Foi isso. Entendi. Vamos lá. Ô, gente, desculpa aí os detalhes técnicos aqui. Peraí. Fica super em paz. Eu aproveito para reforçar, pessoal, assinem a lista de presença, não esqueçam. StreamYard, achei StreamYard, vamos lá. StreamYard, eu vou parar a apresentação, não é isso? Isso. Parar a tela. Agora eu coloco lá na apresentação, no Google Apresentações. Tá, já tá aqui. Pelo Chrome Tab. Agora eu venho aqui apresentar, compartilhar tela, Universo Expansão. Calma, não é esse não. Não é esse. Vamos lá. Aqui, ó. Apresentação de slide. Agora eu venho aqui no StreamYard. Apresentar, compartilhar a tela. E a guia do Google Chrome. Lembra que é para compartilhar a guia do Google Chrome. Sim, mas o negócio não tá dando muito certo aqui, ô Estela. Respira. Vai dar bom. A gente consegue. Vamos lá. Eu tô aqui no Google Chrome, na apresentação de slides, certo? Agora eu tenho que fazer o quê? Vamos lá. Agora, o que você precisa é, quando você compartilha a tela, você vai... Tem 3 janelinhas. Uma delas é a guia do Google Chrome. Não, mas antes disso eu tenho que clicar em apresentação de slides, não é isso? Não, você coloca compartilhar tela. Tá, vamos lá. Compartilhar tela. Compartilhar tela e coloca a guia do Google. Compartilhar tela. Uhum. Separador do Chrome. Ok. Aí tem a apresentação lá que ela não está em modo de apresentação ainda.
Certo, vamos tentar com ela. Partilhar. Mandei partilhar. Aí tá aparecendo para vocês sem ser no modo de apresentação, não é isso? Sim. Ok. Aí agora eu clico em apresentação de slides. Isso. Ah, deu certo agora. Perfeito. Boa apresentação. Ufa. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o nosso plano de aula sobre o universo em expansão, Grupo Aldebaran 1. Aqui a nossa tutora é a Morgan. O grupo somos eu, Cíntia, Marcos Ramalho, Cristina e meu xará, Thiago. Vamos lá. Os objetivos de aprendizagem, né, é entender de maneira lúdica a expansão do universo, entender a lei de Hubble e sua relação entre distância e velocidade das galáxias, estimular o raciocínio científico por meio de análise de dados. Temos aí as habilidades da BNCC também. A gente elencou essas 4. Discutir a origem e evolução do universo e do sistema solar com base em diferentes teorias científicas, analisar evidências científicas para compreender fenômenos naturais, investigar propriedades do universo, discutindo teorias e modelos, discutir a origem e evolução do universo e do sistema solar com base em diferentes teorias científicas. O tempo estimado que a gente pensou foi de 6 aulas de 50 minutos, divididos em 3 atividades de 100 minutos. Que é comum, né, as aulas serem de 2 horários de 50 minutos, então é como se a gente estivesse usando 3 aulas de 2 horários, né? 3 aulas de 100 minutos. Aqui nos recursos necessários, eu já coloquei os recursos necessários para as 3 aulas. Seria computador com internet, projetor multimídia, teria que ter o link do episódio do Cosmos, O Limiar da Eternidade, do Carl Sagan. Aqui tá 2020, gente, mas não é 2020 não, viu? Tá errado aqui. Tem um vídeo da NASA, rapidinho, de 30 segundos. Balões de borracha, um por grupo, de 4 a 5 alunos, canetinhas coloridas. Aqui a gente colocou para desenhar as galáxias, mas seria melhor colocar coisinhas coladas mesmo, concordo. Precisamos também de papel milimetrado, uma tabela impressa com dados de distância e velocidade das galáxias, quadro branco e pincéis para usar o quadro, né? Textos curtos de cosmogonias, cópias de exercícios e guias de atividades, calculadoras. Como avaliação, a gente pensou em dois tipos de avaliação. Uma seria a entrega de alguns cálculos relacionados com a lei de Hubble e a idade do universo, e o outro seria uma avaliação gamificada usando o Kahoot. Aqui está a bibliografia utilizada, vou passar mais rápido aqui. Vamos lá. A primeira atividade, cosmogonias e cosmologia. O início do universo em diferentes perspectivas. Então, a gente começaria a aula com perguntas provocativas para os alunos, né? Sobre... sempre é bom, né, a gente começar a aula conversando com os alunos, perguntando o que eles sabem, o que eles não sabem, né? Então, por exemplo, a gente poderia perguntar o que vocês sabem sobre a estrutura do universo, de onde que a gente veio, qual que é a origem do universo, né? E no meio dessas perguntas a gente poderia colocar por que a noite é escura, né? Para a gente poder introduzir o paradoxo de Olbers, né? E lembrando aqui como que é o paradoxo de Olbers, aí no caso a gente explicaria isso para os alunos também. Basicamente o seguinte, esse desenho aqui mostra uma ideia do Halley, uma suposição do Halley, que é o seguinte, que o brilho de uma estrela ele diminui com o quadrado da distância, né? Então, quanto maior a distância, menor o brilho, mas diminui com o quadrado da distância. Só que se a gente pensar numa distribuição uniforme de estrelas ao longo do espaço, quando a gente dobra a distância, a gente vai ter uma área que é 4 vezes maior, igual a gente está mostrando aqui. Se a gente triplica a distância, vai ter uma área que é 9 vezes maior, então vai ter 9 vezes mais estrelas. Em 4 tem 16 vezes mais estrelas. E quando a gente olha daqui de trás, a gente vê todas essas estrelas sobrepostas. Então, de acordo com a suposição do Halley, o que a gente ia ver ia ser uma coisa parecida com... Peraí que ele começou no lugar errado. Parecida com isso aqui, ó. Você teria uma quantidade muito grande de estrelas,
E se você tem uma quantidade muito grande de estrelas sobrepostas, o que ia acontecer é que a gente ia enxergar o céu basicamente claro, não teria como enxergar o céu escuro, né? Então esse é o paradoxo de Olbers, né? Então a gente poderia perguntar como resolver esse paradoxo, né? Provável, assim, né? O mais provável é que os alunos não soubessem, né? Pode ser que um outro soubesse, né? Mas a gente perguntaria como resolver esse paradoxo? Como será que o universo se desenvolveu até hoje, né? Aí, no caso, a gente não responderia como resolver o paradoxo, deixava isso guardado. E a gente partia para a exibição do episódio 10 da série Cosmos, do Carl Sagan, O Limiar da Eternidade. Que ele fala um pouco, né, sobre essa questão de diferentes visões cosmológicas, né, diferentes cosmogonias, de diferentes povos e tal, e também sobre a expansão do universo, sobre essas coisas todas, né? E um vídeo do Carl Sagan é excelente, né? Dá gosto de assistir aquilo ali, né? E depois do vídeo, a partir do vídeo, a gente discutiria um pouco sobre ciência e religião, na compreensão das coisas do cosmos. E a ideia é que o professor conduzisse essa discussão, né? Valorizando também as cosmogonias tradicionais e o avanço da ciência, né? A gente não precisa desvalorizar as cosmogonias tradicionais por causa do avanço da ciência, né? A gente sempre tem coisas a aprender ali também, né? Nessa parte aqui, seria possível também fazer uma avaliação dessa parte. Eu coloquei aqui duas possibilidades. Colocamos, né, duas possibilidades. Uma seria dividir os alunos em grupos e cada grupo estudar e apresentar rapidamente para a sala sobre alguma cosmogonia tradicional. E, no caso, teria poderia ter alguns textos sobre essas cosmogonias para eles se basear ali na hora, alguma coisa assim. E outra possibilidade, pedir para os alunos escolherem um trecho do episódio de Cosmos, escrever um pequeno texto relacionado com esse trecho, com as discussões em sala. Então, isso poderia, por exemplo, escrever esse texto em casa e trazer na próxima aula, por exemplo. São 3 aulas, né? Então, essa foi a primeira aula. Aí, na segunda aula, né, na segunda atividade prática, seria uma prática sobre a expansão do universo. Aí, para começar, a gente faria uma breve introdução teórica sobre a expansão do universo, falando sobre a descoberta de Hubble, né, que a velocidade de expansão aumenta com a distância. E a gente poderia exibir um vídeo de 30 segundos sobre o tema. Aí, no caso, o vídeo é esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Esse vídeo aqui mostra basicamente a evolução do universo em 30 segundos. Olha só. Então a gente vê aí as coisas expandindo, as coisas afastando, né? As galáxias se fundindo, a gente vê várias coisas legais assim, né? Acontecendo e o universo chegando numa configuração mais próxima do que é hoje, né? Voltando aqui na nossa apresentação, então a partir desse vídeo, a gente poderia questionar os alunos o que eles entendem que seria o universo se expandir, né? Porque a gente fala assim, o universo se expande, mas e daí? O que é isso, né? Então, a gente poderia questionar os alunos, deixar eles falarem um pouco sobre isso, retomar algumas ideias sobre expansão do universo que acabaram sendo abordadas ali no episódio de Cosmos, né? Relacionar as coisas. E, a partir disso, a gente poderia mostrar um exemplo de espectro de absorção com e sem desvio para o vermelho. Aí tem um detalhe que é o seguinte: se os alunos ainda não tiverem estudado o efeito Doppler, aqui a gente teria que falar um pouco, explicar o que é o efeito Doppler, pelo menos resumidamente, e deixando clara a relação entre se afastar e aumentar o comprimento de onda, porque a gente vai precisar dessa relação, certo? Aí, no caso, esses espectros aqui eu peguei daquele texto instrucional do programa Astrominas, que a gente usou na prática, né, sobre lei de Hubble. Aí, no caso, a gente poderia ter esse aqui é o espectro em repouso, e o espectro com desvio para o vermelho seria esse, né? Na hora que a gente olha as cores, é basicamente do mesmo jeito, só que na hora que a gente olha as linhas de absorção, todas elas ficam deslocadas.
E aqui a gente explicaria que essas linhas têm a ver com a absorção de alguns elementos, né? E quando a gente olha com detalhe como que é o espectro, né, intensidade em função do comprimento de onda, a gente teria esses dois espectros e a gente percebe que há um desvio para o vermelho, né? Porque do lado de cá é o vermelho, então teria um desvio desses picos aqui para o vermelho, né? E a partir disso, o que que a gente faz? Aí, gente, peraí, eu fiz errado aqui. Então, teria o desvio para o vermelho, e a gente diria o quê? Que esse desvio para o vermelho tem a ver com a velocidade de afastamento, né? E a gente vai relacionar essa velocidade de afastamento com o que a gente quer abordar. E como atividade prática, a gente Oi, tem ali. Thiago. Só para Oi. te avisar, faltam 2 minutos, tá bom? Meu Deus, faltam 2 minutos. Mas pode ficar tranquilo. Vamos lá. Vou agilizar aqui. Então, na atividade prática, seria aquela atividade com balões, né? Inclusive, na atividade a gente colocou de desenhar as constelações, mas aqui no desenho eu coloquei um desenho com tampinhas coladas e acolho aí a sugestão da Estela, que é melhor colocar coisinhas coladas, né? Para as coisas não deformarem, né? Mas aí a gente faria aquela atividade com os balões e alguns pontos importantes para nortear as discussões com os alunos. Todos os pontos se afastam igualmente, não há centro de expansão. O que significaria a expansão do universo? Se as galáxias hoje se afastam, podemos concluir sobre o passado do universo e levar os alunos a compreender que as galáxias se afastam porque o universo em si está se expandindo e acaba levando as galáxias junto. Para melhor compreensão, a gente poderia fazer um cálculo da lei de Hubble, e aqui, no caso, eu coloquei a distância em megaparsec com a velocidade de recessão daqueles dados que a gente usou no experimento de lei de Hubble. Então, essa velocidade de recessão é a velocidade que o nosso grupo calculou no experimento de lei de Hubble. Aí, com os dados da tabela, a gente observar quanto maior a distância, maior a velocidade de afastamento. Faríamos um gráfico junto com os alunos em papel milimetrado de velocidade de afastamento versus distância e traçar a melhor reta de ajuste e calcular a inclinação da reta. E com isso conseguir a constante de Hubble medida em quilômetros por segundo por megaparsec. Discutiríamos o sentido do gráfico, que é a expansão do universo, e dá para calcular quando, e a gente poderia, a partir dessa discussão, falar o seguinte, que isso daria para a gente fazer um cálculo de quando teria sido o início de tudo, né? E a partir disso a gente mostra que isso resolve o paradoxo de Olbers, né? Então, nessa figura aqui, que a gente pegou do livro do Picasso, a gente mostra o seguinte, bom, o universo tem expansão, e na hora que a estrela emite, ela vai se afastando, devido à expansão do universo, tem um desvio para o vermelho, mas aí quando quando a luz da estrela chega, ela já se afastou mais, né? Então, o que que acontece? O desvio para o vermelho já ameniza o brilho da luz visível, e a gente só pode enxergar a luz que deu tempo de chegar até nós, que é em torno de 14 bilhões de anos, que percorreria 14 bilhões de anos-luz para chegar até nós. Mas como o universo está se expandindo, a fonte que emitiu há 14 bilhões de anos, na verdade, já foi mais para longe, então esse tamanho total chegaria a 92 bilhões de anos-luz do tamanho do universo observável. Então, assim, mesmo se o universo for infinito, o que a gente não sabe, na verdade, se ele é infinito ou não chegaria uma quantidade infinita de luz até nós. Então, o céu não ficaria claro, o céu ficaria escuro, juntando todos esses fatores, né? O que reforça a teoria da expansão do universo e a teoria do Big Bang também. E a atividade 3 é uma estimativa da idade do universo e avaliação. Então, a lógica seria retomar as coisas que a gente fez antes e calcular esse tempo de quando surgiu o universo. Aqui a gente poderia usar o valor padrão da constante Hubble, ou mesmo pegar o valor que a gente calculou lá na prática, né? Para a gente pensar, a gente pode fazer o cálculo com os dois valores. Teria que fazer a conta passo a passo com os alunos para mostrar como que chega, né, no valor, porque tem várias conversões de unidades ali, eles podem se confundir um pouquinho nisso. Depois vem uma discussão guiada comparando o valor obtido pelos alunos com o valor aceito atualmente para a idade do universo. Discutir o que poderia gerar essas diferenças. E
e levar os alunos a refletir que esse cálculo é uma aproximação, mas que dá uma boa ideia para nós sobre essa escala temporal do cosmos, né? E poderia ter uma reflexão interdisciplinar, mostrando como esse resultado dialoga com questões filosóficas sobre finitude ou infinitude do universo, relacionar com a discussão anterior, lá da primeira aula, né, sobre cosmogonias, destacando como cada cultura buscou responder à pergunta, quando tudo começou, né? E, finalizando, a gente teria a parte da avaliação. A gente colocou 2 partes de avaliação. Cada grupo entregaria uma folha com um cálculo passo a passo, uma breve explicação em suas próprias palavras sobre o que esse valor de tempo calculado representa, né? E nessa entrega, o professor poderia observar a participação, a argumentação e a capacidade de relacionar o cálculo com o conceito de idade do universo. E a segunda parte poderia ser uma avaliação identificada com o Kahoot e no final, resumir tudo. Terminei. Perfeito, perdão. Tudo bem. Oi, Thiago, obrigada pela apresentação, foi ótimo, eu gostei bastante que vocês introduziram o paradoxo de Olbers, e também acho bem importante começar a comentar sobre a expansão do universo, falando sobre outras culturas, né? E como outras culturas achavam que acontecia a expansão do universo, se acontecia ou não. Gostei bastante do plano de aula de vocês, parabéns ao grupo. E Obrigado. Nós tivemos aqui comentários, elogios para vocês, e temos uma pergunta aqui. Vou colocar aqui. Que cálculos são esses no quadro ao fundo? É porque, lembra que eu falei que o professor teria que fazer os cálculos da idade do universo com os alunos, porque tinha uma questão das conversões de unidades e tal, né? Pois é, aqui está justamente esses cálculos que eu estava fazendo para eu ver assim, se compensava ou não colocar no slide. Ainda bem que eu não coloquei, que ia demorar muito. Deixa eu olhar bem aqui, ó. São esses cálculos mesmo, tá vendo? Megaparsec quilômetro por segundo. Cheguei aqui no fator de conversão. Isso aqui eu estava testando o cálculo. Ótimo, Thiago. E a gente teve também os elogios dos colegas. Obrigado. E foi isso. Perfeito, arrasou, Thiago, muito bom. Eu gostei muito que vocês trouxeram a parte do... Ai, toda vez que eu tento lembrar o nome, eu sou muito ruim com nomes, vocês vão saber. O seu paradoxo de Olbers? Paradoxo de Olbers. Toda vez, eu acho muito interessante e eu acho que instiga muito a curiosidade dos alunos. Eu acho um ótimo tema. É muito legal o paradoxo de Olbers. Eu acho que assim, a gente já passou um pouquinho do tempo. Eu queria, antes da gente encerrar, trazer de volta aqui a Bruna, o Luiz. Peraí, deixa eu trazer o Luiz de volta para o palco. Luiz? Oi, tô aqui. Olá. Antes da gente encerrar, eu quero... Deixa eu só botar aqui. Eu quero agradecer muito vocês, agradecer pelas apresentações incríveis que vocês fizeram. Então, uma salva de palmas para vocês. Arrasaram muito, mandaram muito bem. E agora chegou a hora do merecido descanso. Então, parabéns, obrigada por hoje, obrigada pela companhia de todos que estão no YouTube até agora, seguindo a gente, dando apoio. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Semana que vem começamos com o módulo 4. E agora sim as coisas vão ficar todas confusas. Vocês vão ver que daqui para frente só piora. Mas muito obrigada. Parabéns a todos. Vocês 3 mandaram muito bem. E é isso. Muito obrigada e até semana que vem. Não sei se a Vi quer falar alguma coisa. Parabéns pela prova, pessoal. Espero que tenha ido tudo bem. Parabéns pelos trabalhos também. Desejo um ótimo fim de semana para vocês. E a gente se vê semana que vem. Parabéns aos colegas. Bruna, manda o link do simulador, muito legal pra gente. Pode deixar, vou compartilhar. E parabéns a vocês aí, massa. Thiago e Bruna, parabéns. Para vocês também. Quem quiser seguir a Laúba no Instagram, galera, apresentando trabalhos.
Vou estar no Enache em novembro agora, lá em Londrina, apresentando 3 trabalhos meus. A gente se encontra Boa lá. sorte. É isso, pessoal. Obrigada, um beijo e até semana que vem. Tchau, Valeu, tchau. Valeu, galera. Obrigado.